Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas de matemática, né? Hoje a gente vai estar falando sobre sistemas de inequação, né? Um detalhe importante é entender o que significa uma inequação, né? Uma inequação ela está ligada a um termo de desigualdade, né? Ou seja, desigualdade entre duas expressões matemáticas, né? O qual a gente pode determinar valores, né? Dessas variáveis, né? Que estão contidas no sistema e que venham justamente a satisfazer essa desigualdade, né? Ou seja, a gente tem a desigualdade entre dois termos, e aí no caso a gente tem uma faixa possível de valores que venham a atender a possível solução, né? Então no caso aqui, a gente vai resolver um exemplo, né? O exemplo é esse aqui, né? Ou seja, a gente tem aqui duas inequações, né? Qual que a gente tem o primeiro termo, a gente vai estar chamando de com base aí para f de x, e a segunda aqui embaixo com base como g de x. Bom, primeiro ponto aqui que a gente tem que ficar atento é a gente precisa balancear essa segunda equação aqui que a gente vai estar chamando de g de x, porque ela, se você observar, né, o valor dela, o primeiro fator dela está 2x mais 1 menor que 2, né? E se você observar de cima, né, que a gente vai estar chamando aí de f de x, a gente tem menos 2x menos 2 menor que zero. Então a gente vai manter na mesma proporção, fazendo a referência também para o zero, né? Então nesse caso aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar esse 2 aqui para o outro membro da equação, para o outro lado da inequação, né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter 2x mais 1 menos 2 menor que zero. Menos 2 porque o 2 aqui ele estava positivo, ele passou para o outro lado negativo, né? Então, nesse caso, a gente fazendo essa relação, a gente vai ficar com a inequação, mantendo a proporção do sinal, a gente vai ficar com ela menor que zero, como é o caso aqui que está apresentando, né? Então, 2 foi para esse segundo membro e ele passou negativo, né? E aí, como a gente tem sem incógnita, né? Esses dois valores, né? Ou seja, mais um e menos 2, né? Se a gente tiver mais um adicionado a menos 2, então a gente vai ficar com menos um, né? Mais um menos 2 igual a menos um, né? Então aí a gente deixa a inequação já na mesma proporção da função f, né? Então aqui a gente já deixa alterado, deixando dessa forma aqui 2x menos 1 menor que zero, né? Então a gente já deixa ali já alterado, né? Então ele já alterei já ele aqui. Então aqui ele ficou menos 2x menos 1 menor que zero. Feito isso, a gente tem essa consideração, né, como eu falei, né, f de x e g de x, para ficar mais fácil de determinar os zeros das funções, né? Então a gente, para fazer essa determinação, a gente vai pegar apenas esses membros aqui da inequação, né? Vai pegar esse aqui e esse outro membro aqui, e aí a gente pode determinar os zeros da função sem nenhum problema. Detalhe importante, né? Essa inequação ela pede o seguinte, que f de x seja menor que zero e g de x seja menor do que zero também, né? Onde é que está isso? Está na própria relação do sistema de inequação, estava aqui desde o início. Tá bom? Então é importante ficar com essa condição aí, porque pode ser que tenha alguma mudança se a gente venha fazer alguma regra de sinal, caso a variável ela venha ficar negativa. Bom, então vamos para a resolução aí para encontrar o zero das funções. O primeiro, f de x menos 2x menos 2, né, igual a zero. Então, nesse caso aqui, o 2 ele vai passar para o outro lado aqui da equação, né, já que está com sinal de igual. Né, então, ele vai passar aqui para esse lado aqui. Esse lado, já que ele estava negativo, ele passou positivo. Pronto, e aí vai acontecer justamente o que eu comentei agora, né? Como a gente está com a incógnita negativa, a gente precisa multiplicar por menos um para não ficar com o valor na incógnita negativo, né? Então a gente faz essa regra, né? Ou seja, multiplica por menos um, então a gente acaba invertendo os sinais, né? Então menos 2x fica 2x
e 2 fica menos 2. Lembrando que quando eu uso esse recurso aqui, né, a relação de sinal ela muda também na inequação. Então, nesse caso aqui, se a função estava menor que zero, ela vai inverter, ela vai ficar maior que zero. Mas vamos ver isso depois. Bom, finalizando, né, a gente tem 2x igual a menos 2. Né, então, a incógnita vai ficar do lado esquerdo e o 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, a gente vai ter menos 2 dividido por 2. Né, lembrando aqui, esse menos 1, né, se a gente não tivesse multiplicado por menos 1, o que é que ia acontecer? Menos x igual a 2 dividido por 2. Né? Então, seria uma relação que não faria sentido para a resolução da inequação. Né? Então, nesse caso, a gente vai ter x igual a menos 2 dividido por 2. Fazendo a divisão, a gente vai ficar com x igual a menos 1. Né? Então, a incógnita negativa não tem problema nenhum, né? A representação dela. Então, a gente já sabe que o x é igual a menos 1 com base da primeira inequação. A segunda, 2x menos 1 igual a 0. Mesma situação, né? O menos 1 ele vai passar para o outro lado, ele estava negativo, ficou positivo. Então, a gente vai ter 2x igual a 1, x permanece nesse primeiro membro da equação, o 2 ele passa dividindo, então a gente vai ter x igual a meio. Né? Então, aí, como está em fração, a gente deixa dessa forma mesmo. E aí, o detalhe da resolução, deixa eu deixar aqui ele ampliado para vocês observarem o seguinte. Essa primeira, que deu menos 1, o que é que acontece? Se você observar aqui, a condição de solução ficou x maior que menos 1. Né? Então, a gente fez a inversão do sinal com base nessa propriedade que a gente utilizou aqui na resolução da equação. No segundo caso, né, aqui embaixo, permaneceu com a mesma relação de sinal, já que não utilizou a regrinha. Né? Então, x ficou menor que meio. Então, o que isso significa? Isso significa as possibilidades de resolução para esse sistema de inequação, onde o x para satisfazer aquela inequação, né, já que aqui a gente está pedindo qualquer valor que seja menor que zero, e aqui também qualquer valor que seja menor que zero, né, para satisfazer essas inequações aí inicialmente. Né, então aqui a gente vai ter aqui o intervalo de x maior que menos 1 e x menor que meio. A gente pode também juntar essas duas soluções para ficar dessa forma, que fica aí mais fácil de entender. Né? Então, os valores possíveis para x, nessa resolução de inequação, a gente vai ter o seguinte: menos 1 menor que x e x menor que meio. Né? Então, a gente vai ter esse intervalo possível de soluções para que venham a satisfazer as duas inequações e elas venham a atender a seus respectivos valores de sinais, o qual elas estão pedindo, tá bom? No próximo vídeo a gente vai fazer a substituição, né, na inequação para ver se a condição ela é verdadeira, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!